Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um número especial para vocês ouvintes. Galera, desta vez aí falaremos da parte 2 do especial 10 anos Geração de Ouro 2006-2016, que narrará aí toda a saga da seleção de Zico, que foi do céu ao inferno, das glórias ao fracasso, e que culminou, infelizmente, na trágica campanha do Mundial de 2006, sepultando assim aquela que seria a maior geração de todos os tempos do futebol japonês, a Geração de Ouro, Ai, que programinha dolorido, hein? Bom, como sempre, você está na companhia de Elias Falas, o Barburinho, alegria da apresentação, e comentários dele, o mito, o Sheik Farhad brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz, que tá nadando aí nas barras de ouro que vale mais que dinheiro, né, Thiagão? Tudo bem com você? Porra, cara, se tô, não tô sabendo. Só sei que agora eu tenho a camisa do Nakamura de 2006, que isso pra mim é mais que barra de ouro. Mais que barra de ouro é um sonho, né, Thiagão? Uma Finalmente. coisa que você vem almejando aí há 10 anos. Porra, exatamente. A geração de ouro. Demorou 10 anos pra conseguir a camiseta finalmente. Mais uma vez o Elias garimpando coisa e achando pra mim. E tudo aquilo que não serve pra ele, ele passa pra mim, eu vou lá e pego, porque o Elias é tipo o diabo do consumo, né? Eu não vou gastar nada esse mês, é meu filho da puta quando manda link no Facebook dos outros, sem nem mandar mensagem, é merda. Quando é link assim, sem nenhum oi, olha isso, é camiseta, não tem jeito. Olha isso, pode saber que é pepita de ouro. Exatamente, cara, o bolso já dói, mas eu acabo comprando mesmo, eu sou uma bitch, não é possível. Mas assim... É que nem eu falo, cara, isso não é um gasto, é um investimento. Um investimento a longo prazo, olha, Elias da Bolsa de Valores. Da bolsa de camisas, né? Bolsa de camisas. Mas foi muito foda mesmo. E o problema é que tem que aproveitar, né, cara? Porque vai saber quando aparece, né? E como o Brasil não tá lá no melhor momento financeiro, então tem muita coisa que tá mais barateado mesmo, né? Porque é muito alto... a galera não acaba nem comprando, né? O pessoal que tá comprando bastante coisa aí, principalmente pro Mercado Livre, percebe que tem algumas coisas lá que tá muito tempo parado, porque como é que hoje, na situação que a gente tá atual, você vai dar aí 350 pau numa camiseta? Não dá, né? Infelizmente, mesmo a gente querer, às vezes, o bolso acaba pesando, amigo Elias. Existem vantagens e desvantagens de você comprar camiseta japonesa no Brasil. O cara não tem noção nenhuma, vai lá e dá 80, 100 reais uma camisa, mas também ele pode colocar de 700, 800 reais a camisa, porque o cara não tem a base, né? Então vai muito da sorte. Pois é, ou você consegue um bagulho muito barato como você já conseguiu, ou você fica vendo, puta, o cara poderia vender aquele negócio barato, não pedir 400 pau numa camisa, né, cara, que tá foda, né, cara, hoje em dia 400 pau é grana, né? Nossa, é muita coisa, cara, muita coisa mesmo. Bom, Thiagão, voltando pro programa aí? Bora, vamos lá que eu dei spoiler no último, né? A gente já vai falar desse spoiler dessa besta aí. Bom, nessa parte 2, pro pessoal ficar bem ligadinho, bem entrosadinho, falaremos como foi a preparação da seleção para o Mundial de 2006. Lembrando que no programa passado nós falamos do pós-Copa de 2002, né? Assim que o Zico assinou ali da metade do ano de 2002 até o fim do ano de 2005, né? Certo. E no programa de hoje, agora, nós falaremos de todos os amistosos que o Japão fez antes da Copa do Mundo e também a convocação final para a Copa, Quem não foi, quem poderia ter ido, quem foi, o porquê de ter sido convocado. Então tem umas discussões aí bem legais, bem polêmicas que falaremos hoje. Bom, Thiagão, o ano de 2006 ele começou do jeito que terminaria. Uma bosta, claro. Com altos e baixos, Falar do primeiro amistoso, que foi contra os Estados Unidos, que foi um amistoso, por sinal, super interessante, porque o Japão entrou com aquela famosa seleção J-Leaguer, Sim, sim. E os Estados Unidos entrou com a seleção da Major League Soccer, Então, foi um amistoso bem local, digamos assim, para as duas equipes. Mas o Japão começou muito mal, Logo de cara, levou 3-0. Na metade do segundo tempo, o Maki acabou diminuindo e o Nakazawa fez o segundo gol. Já era 44, 45 minutos do segundo tempo. O Japão acabou sendo derrotado por essa seleção local aí dos Estados Unidos. Mas onde eu quero chegar nisso, Thiagão? Mesmo aí
quero falar uma observação aqui que eu tenho juntando todos os amistosos. Eu ia falar dos resultados e tudo. Mesmo sendo humilhado nos Estados Unidos, né? Perdeu por 3-2. Ganhando com preguiça na Finlândia, né? Que inclusive teve aquele golaço do Gassawara no meio campo, né? Não sei se você lembra na época desse gol. Caraca, velho, do meio de campo, eu tô pensando aqui. Não, cara, eu não lembro desse gol, não. Teve um gol do Gassawara no meio de campo contra a Finlândia? Eles ganharam 2-0 a partida, o Gassawara chutou lá do meio campo, o goleiro aceitou. Inclusive, deu maior repercussão aqui no Brasil na época, né? Nossa, o cara fez o gol do meio campo. Pô, galera, mas é contra a Finlândia, né? Por favor, galera, joga cricket lá, caralho. É isso que eu quero, é esse ponto que eu quero chegar. Ganhou com preguiça da Finlândia, goleou com uma certa facilidade pobre da Índia, né? Que nem, pelo amor de Deus, naquela época. Se hoje eu não conto, imagina 2006, né, cara? E o pior é que, mas cometendo ali muitas bobeiras, venceu por um placar com magro e confuso a seleção do Equador, né? Com a seleção J-Leaguer. E passou grandes apuros contra a Bósnia. Esse jogo da Bósnia aí... Esse foi feio, esse empate falar, aí, esse empate com a Bósnia, eu lembro que foi muito feio, cara. E o detalhe é que nesse amistoso foi com a seleção principal. Exato. E o Japão conseguiu empatar apenas aos 49 de segundo tempo com um gol milagroso do Takahara, né? Pois é, um sufoco da porra, né? E com todos esses sufocos, isso que eu quero, esse ponto que eu quero chegar. O Zico não percebeu que mesmo com alguma soberania, né, uma certa soberania nas partidas, o time cometia muitos erros, pecava principalmente no setor ofensivo, né, que quando não era omisso, era muito falho, né. Sem falar na cabeça, o pessoal que batia cabeça com cabeça na defesa, jogando no 3-5-2, o zagueiro parecia umas barata tonta, né, principalmente o Tsuboi e o Moniwa quando jogavam. E a conta na defesa acabava sobrando pro Nakazawa e Miyamoto, né? Que eles já estavam ali sobrecarregados de tantos erros dos companheiros. Até o nosso Makotão Tanaka, né? Cometia aí umas presepadas. Isso nos 3 primeiros meses, né? O pior estava por vir ainda. Então isso que eu quero falar. Esse amistoso contra a Bósnia, rapaz, foi uma coisa horrorosa. E no meio de todos esses jogos, né? Eu citei ali 5 partidas, né? Sim. Apenas um amistoso foi com a seleção principal, que foi justamente contra a seleção da Bósnia, né, cara? Então, pra você ver como a coisa tava meio descarrilhada ali no começo do ano já, né? Então, uma coisa que eu não entendo, cara, sem zoar, assim, tipo, isso, o amistoso contra a Bósnia foi no dia 28/2, né? Isso. Faltando aí mais ou menos 4 meses pra Copa do Mundo. Esses primeiros, tirando o amistoso ali contra os Estados Unidos, que era o time da J-League, mesmo contra o local, deve ser, né, um negócio meio que engajado em ser assim. Demorou um pouco, né, pra se fixar o time que ia pra Copa do Mundo, né? Parecia que o Zico queria mudar alguma coisa, tava tentando arriscar, assim, a qualquer tipo de mudança até o máximo que deu, né? Assim, foi parecendo que a base de 2005 já não era mais ou menos a mesma base de 2006. Aí uma hora ele queria trazer muita galera da J-League, outra hora que não, deixa eu trazer a galera que jogou 2002. Sabe, parecia que ele tava meio, porque ele falou, meio barata tonta, assim, né? Não sei, ele tá com medo de chegar na Copa e levar uma caçapada, e ele meio que ficou muito tempo em cima do muro pra se fortalecer essa equipe. Não é que nem, por exemplo, a seleção de 2010, que tava jogando junto ali desde 2008, mudou uma coisinha ou outra, mas a seleção de 2010 era uma das seleções mais óbvias que tinha, né, cara? Porque era uma base que você já vinha jogando desde 2008 com o treinador, né? E parecia que com o Zico, assim, né? Parece que o Zico tem uma coisa que infelizmente o Okada não tem, né? O Okada ele tem uma base e vai a base até o fim, mesmo que ele seja o cara mais cabeceador do mundo, né, cara? Mas pelo menos ele tem a base e mantém, né? O Zico, até por aquilo que eu falei, a galera acha que o Zico é o grande ídolo master, o cara que conhece, mas ele também não conhecia tanto, assim, dos times, né, dos jogadores, né? Então ele tinha que ficar arriscando. E o problema é que ele tava arriscando e a Copa tava chegando, né, cara? Em cima do laço, cara. Exato, então, sabe, tipo, e aí, até que hora que ele arriscou? Acho que infelizmente era o primeiro erro aí, eu acho que foi ter arriscado demais. Sabe? Pô, chegou 2006, já tinha que estar a galera ali, sabe? Pronta, já tem que ter a base da equipe, né? Pelo menos 90%, né, cara? Exato, e testava um outro da J-League, né, cara? Pô, não fazer isso aí, cara. É esse ponto que eu quero chegar e mais tarde eu vou discutir com você e com os nossos ouvintes, cara.
Ok. Que tanto o Zico quanto a JFA cometeram um erro gravíssimo. Exato. E tem um detalhe, né? Não é um erro do Zico, é de toda a comissão organização, técnica. Porque se o Zico não soubesse, tinha gente lá do JFA que tinha comissão japonesa. O Zico não levou 100% de brasileiros lá. Tinha muito gente de lá, mesmo, pessoal que trabalhou com ele no Kashima, outros caras que veio dos times passados. E obviamente tem a galera que trabalha internamente que falou: Zico, esse cara aqui é bom, esse aqui é um destaque, entendeu? Pô, sabe, o técnico não trabalha sozinho, por isso que tem a comissão técnica. Se a comissão técnica não sabe quem ajudar o cara a escalar, fudeu então, né, cara? Bom, antes da gente chegar na parte 2 aí, os resultados são os seguintes: teve a derrota para os Estados Unidos por 3-2, depois houve aí esse amistoso com a Bósnia que acabou 2-2, o Japão venceu o Equador por 1-0, bateu a Índia por 6-0 nas eliminatórias para a Copa da Ásia e bateu a seleção da Finlândia por 2-0. Resultados aí bem ruinzinhos, mas o pior ainda estava por vir, Thiagão. Chegou em maio, veio a Copa Kirin e o Japão novamente voltou a passar vexame, rapaz. Mais uma vez o Zico convocou a tal da seleção J-Leaguer, né? Que foi um erro ainda, eu vou discutir isso daqui a pouquinho para vocês. E o Japão conseguiu perder para a Bulgária, que detalhe, também levou seus jogadores locais, jogadores que só atuavam na Bulgária, para vocês terem uma ideia. Perdeu por 2-1 e conseguiu a proeza de empatar com a seleção mais confusa da história. Tá da Escócia. Que é a Escócia, exatamente. A seleção da Escócia daquela época era bem confusa, nossa, né? Com jogadores tão fodas daquela época, e a seleção era uma zona da seleção escocesa, né? E a seleção escocesa levou jogadores que atuavam só no Reino Unido, né? O placar acabou ficando no 0-0. Bom, galera, esses foram os últimos testes do tal dos J-Leaguers, né? E também do Zico, antes da convocação. Detalhe que... Estamos em maio. Em maio. Olha o tempão. O último amistoso foi lá por fevereiro, aí teve um amistosinho em março, mês de abril, não jogou, e o detalhe, o jogo contra a Bulgária foi no dia 9 de maio, e o jogo contra a Escócia foi no dia 13, no dia 15 de maio saiu a convocação para a Copa do Mundo. Olha só a falta de organização da JFA, olha a bagunça que aconteceu isso, cara. Então... eu vou começar para vocês agora a minha teoria. Eu citei anteriormente que foi um erro porque o Japão jogou apenas uma partida com a seleção principal, a seleção completa, né, da Copa, e passou por apuros, que foi contra a temida Bósnia, né? Olha, nesse meio tempo, passaram-se 5 meses, certo? Nesse meio tempo, o Zico e o JFA poderiam ter se preparado melhor. O pior é que eles já conheciam os adversários que iam enfrentar na Copa, poderiam ter escolhido equipes mais fortes e para enfrentar, inclusive poderiam ter botado o time todo principal para esses desafios, né? Inclusive equipes equivalentes. Por exemplo, tem a Croácia, enfrenta, por exemplo, a seleção da Sérvia, para quem enfrentar a Bósnia, sabe? Se for para enfrentar de futebol parecido, enfrenta a Sérvia. Ia pegar o Brasil, por que não marca amistoso contra a Argentina, sabe? Que é equivalente, entendeu? A gente sabe que hoje em dia tudo isso quer dizer que tudo tem dinheiro envolvido, obviamente, né? Em alguns amistosos tem essa questão de você chamar uma equipe não e você dar um dinheiro para a federação, né? E a Federação Japonesa gastou tanto dinheiro em alguns momentos, né, sem necessidade, para da Copa do Mundo, com o Zico como treinador, que era uma vitrine muito interessante, e com uma continuidade da seleção de 2002, teve meio que uma muiequice aí no final das contas, né? Porque algumas seleções não foram chamadas e optou-se por fazer esses amistosos, sabe, bem bes assim, né, cara? Que era completamente fora do que você falou, né? Os amistosos não condizem com as equipes que iam bater na Copa do Mundo, né? E uma coisa que eu quero dizer, o que a JFA fez, né, Thiagão? Olha só, o que eles fizeram? Ficaram jogando só com a porcaria da seleção local J-Leaguer, né? Enfrentando adversários de nível médio
pra baixo. E eu tô sendo bonzinho ainda, porque os adversários eram umas bosta, né? E ainda se borraram todo. Olha, o que é uma falta de cabeça, viu? O Japão com um puta time, geração de ouro voando baixo, talentos em grande fase. O que o JTF faz? Joga 5 meses de preparação fora, no lixo. Logo no ano mais importante, que era o ano da Copa, né? Mas era pra fechar o elenco. Nada a ver, cara. O time já tava praticamente todo pronto. Eram só algumas peças que faltavam pra terminar. E eu tenho mais um poupe, detalhe, viu? cara. Eu tenho mais um detalhe. Eu tenho aqui uma entrevista pra ler pra vocês, pros ouvintes. Eu tenho muitas também. Que foi datado no dia 15/5/2006, às 8h33 da manhã. Essa entrevista no site da UOL. Olha, cara, esportes.com.uol.com.br. Caralho, foi tanto tempo que eu não vejo isso. E a seleção é o seguinte, a matéria, né? Zico opta por experiência na convocação da seleção japonesa. Calma, não lê isso, porque eu separei isso pra gente rir junto, sabe? Na hora da convocação, né, que a gente vai falar da convocação. Faz sentido nenhum, cara. Eu tô lendo essa matéria aqui e fico pensando, caraca, velho. Você já leu essa matéria, obviamente, então, né? Li, eu separei essa matéria. Essa matéria eu faço questão depois de lê-la pro ouvinte ouvir, porque não faz sentido nenhum essa matéria do dia 15. A gente acabou de falar que o último amistoso, 3 dias atrás, contra a Escócia, 2 dias atrás, né? Dia 13, foi uma bagunça no empate de 0-0, e no dia 15 ele fala que vai optar por experiência para jogar a Copa do Mundo. O cara ficou 5 meses jogando com o time local, né, cara? Caralho, velho. O detalhe é que com essa J-League teve uma pérola maior ainda, cara. Que na época ali em março, o Yanagisawa acabou quebrando o pé, né? Isso. O dedinho do pé e tal, ficou de fora. O detalhe é que ele estava convocado para esse jogo contra a Escócia, contra a Bulgária. E o que a JFA fez? Em vez de substituir a Yanagisawa, não convocou ninguém no lugar. Então a seleção foi com 22 jogadores para esses amistosos aí. E ainda por cima acabou perdendo o Kubo, ou seja, jogou com 21, porque o Kubo acabou se machucando contra a Bulgária. Verdade, né? Se machucou, verdade. E eles não convocaram mais ninguém, sabe? Não foram jogar ninguém, com 21 jogadores. Tacaram, foda-se, sabe? Caraca, bem, fazer o quê? Mas vamos dar sequência nessa linha. O que aconteceu depois dessa linda convocação? Bom, eis que veio o grande dia, Tiagão. O dia da convocação final pra Copa. Quer falar sobre isso agora? Não, cara, não sei, dá até vergonha de falar isso. É uma convocação padrão, né? Teve todo um tchan, né, cara? Porque se a convocação pra Copa do Mundo, todo mundo sabe que a convocação pra Copa do Mundo é um pouco diferente, né? E a mídia japonesa caindo em cima e realmente acreditando, né, cara? Os slogans, né, cara? Olha, caraca, eu não sei o que pensar, cara. Go for 2006. Exatamente. Slogan de Nakamura junto com o Capitão Tsubasa, né? De Hide, né? E Zico junto, né? Seria o trio o trio da seleção japonesa 2006. O marketing realmente engana a galera, né? Ó, 300 jornalistas na coletiva de imprensa. Caralho. É muita coisa, cara. Muita Imagina, gente. 300 jornalistas. Tiagão, Você quer que eu falo a escalação? Não, deixa que eu fale a escalação, mas antes de eu falar a escalação, eu quero que... Tá, eu vou falar a escalação primeiro, daí a gente lê as pérolas das notícias, né? Tá bom. E aqui no Brasil a galera, né, tava não sabendo porra nenhuma, né? E tudo que o Zico falava, ele engolia, né? É, claro. Bom, a escalação ficou a seguinte, para goleiros... O goleiro ele convocou certo, né? Honesto. Narazaki, Kawaguchi, Doi. Até aí tudo não bem. tinha ninguém também mais pra colocar, né? Defesa já começam as pérolas, né? Miyamoto, tudo bem. Nakata Koji, tudo bem. Alex Santos, tudo bem. Nakazawa, tudo bem. Kadi, tudo bem. Makoto Tanaka, tudo bem também. A gente vai falar do Makotão daqui a pouco, né? Komano. Ok, vai. Ok. O Coringa. Por falar em Coringa, veio o Kuririn agora, justamente, que é o nosso querido Keisuke Tsuboi. Aí já começou a merdear. E merdeou mais ainda, porque o nosso querido Makoto Tanaka acabou tendo uma lesão, foi cortado da Copa. E quem o nosso Zicão chamou? Ele, Monir! Pois é, e o Túlio, né? Puta merda, né? Cara. Detalhe que o Túlio
Ele não havia sido convocado para a seleção principal ainda, mas tinha experiência olímpica. E em 2005, ele havia sido eleito o melhor zagueiro da J-League, né? Ignorado completamente esse fator, né? Jogou 5 meses com a seleção J-League e detalhe pro cara que foi considerado o melhor zagueiro da temporada passada. E detalhe que quem ficou de fora também foi o nosso querido Matsuda, né? Que tava jogando bem. Verdade, porra, é verdade, né? Olha aí, podia ter sido a segunda Copa do Matsuda. Eu teria tirado o Tsuboi Munima, teria convocado o Matsuda e o nosso querido Túlio, cara. Porra, olha aí, são jogadores, em aspas, mais lentos, mas, cara, dá um tchan na defesa muito maior, né? Ainda mais jogava com 3 zagueiros naquela época, né? Tanto que o Japão contra a Austrália, ele entrou no 3-5-2, né? Mas imagina, cara, um 3-5-2 contra a Austrália com Nakazawa, Miyamoto e Túlio, ou Matsuda, o Japão não teria sido atropelado como foi. Com certeza, coloca um bomber centralizado que tem o jogador de menos mobilidade, né, cara? Pô, isso dá um outro tchan na defesa. Podia perder? Poderia empatar? Poderia, mas dá outro tchan na defesa. Cara, é questão de você olhar para os jogadores, olhar pra defesa e falar, realmente, são 3 jogadores que não estão ali à toa, entendeu? E principalmente o Túlio, né, cara? O Túlio dá muito combate físico. Exato, é o único que talvez poderia dar combate físico. Cara forte. Bom, o meio campo não foi tão absurdo assim. Tivemos aí o Endo, convocado, Hide, Ogasawara, Nakamura, Inamoto, Shinji Ono e o nosso querido Fukunishi. Até aí tudo bem. Não acho que o Zico errou na convocação do meio campo, né? Chamou realmente os melhores. Você sentiu falta de alguém? Teria desconvocado alguém? Eu achei que não, eu cara. Acho que, assim, sinceramente eu não sou fã do Fukunishi. Mas também não via ninguém em 2006 também pra colocar no lugar também. Então, sabe assim, não gosto, mas era o melhor. É o melhor que tinha pra posição ali. Por mais que ele era também... em 2002 ele era mais titular do que 2006, assim, né? Mas era um jogador que, pelo menos, pra jogar um segundo tempo ali, dava pra você arriscar. Assim. Então, questão, não gosto pessoalmente do jogador, mas não tinha ninguém pra convocar. Ele era o melhor, um dos melhores na posição dele, assim, né? O estilo de jogo do Fukunishi, assim, que não me agrada muito. E tanto o Fukunishi é importante que ele era titular do Zico desde 2002, né, cara? Sim. Foi um dos poucos regulares, assim como o Alex Santos, né? Foi um dos poucos que foi 100% titular a campanha inteira, assim como o Miyamoto, né? Foi titular durante os 4 anos, o Nakata, né? O Hideo, o Nakamura, o Fukunichi. O Inamoto acabou perdendo espaço, assim como o Ono, né? Sim, o Ono foi titular entre 2003 e 2004, perdeu muito espaço. O Ogasawara acabou conseguindo a vaguinha, né? E o Ender era o reserva dos reservas ali. Né? O Ender era o reserva imediato do Hide, né? Não tinha muito o que fazer, assim. Que dificilmente saía. Exatamente. Quem acabou ficando de fora foi, até por falta de espaço, foi o Matsui, né? Que estava em boa fase nessa época também. Sim, em boa fase, tá um jogador rápido. Mas a questão, acho que o que mais acho que que talvez tenha pesado um pouco assim, é a questão que ele é um jogador de muita mobilidade, mas é um jogador que nunca finalizou tão bem assim, né? Então talvez acho que o Zico, não que ele seja um péssimo finalizador, mas se comparar com Inamoto, com Shusuke Nakamura, com Hide, entendeu? Sabe, a diferença é um pouco grande na questão de finalização, mas era um jogador que poderia estar na lista, mas também não tinha por questão de espaço, né? Tanto que em 2010 o Matsui era uma peça fundamental até pro esquema, né? Então, tudo questão de ano a ano, né? 2006 era uma coisa, 2010 era outra. Né? E outro cara que o pessoal pega muito no pé, mas é um cara que já era titular desde 2001 lá pra frente, é o Koji Nakata, né? Que é um polivalente, pode jogar na defesa, na lateral, no meio campo, né? Apesar dele não ser muito habilidoso, assim, ser aquele cara cheio da ginga... Ele é basicão, né? Ele é basicão, né? É eficiente em tudo, cara. É um jogador que não tinha muita mídia, né, Thiagão? Mas era um cara que eu gostava bastante, assim. E deu mais certo no base do que o próprio Kakitani. É verdade. Ele era titular absoluto. Sim, com certeza. Agora no ataque, tirando a maior pérola, poderia ter sido perfeito, né? É verdade. Yanagisawa, Takahara, Oguro, Tamada e Seishiro Maki. Maki! Não, mas o pior de convocar o Maki, tudo bem, né? Mas o pior de tudo foi a justificativa que o Zico deu por convocar o Maki.
Que tá no site UOL lá, né? Uhum. Deixa eu procurar. Olha. Gente, eu vou ter que ler isso aqui pra vocês. Posso, Thiagão? Pode, fica à vontade. Olha a manchete. Para treinador, Maki será a sensação japonesa da Copa. Caraca, quem disse isso pra ele? Olha aqui. Ele foi. Eu acho que ele foi perguntou isso pra galera do Jeff United, né? Exatamente. Ele foi lá na galera do Jeff United lá, ó. Quem que você acha que vai ser sensação? O Maki, claro, do nosso time. Tomar no meu cu, viu? Olha isso aqui, ó. A convocação do Seitiro Maki para a seleção do Japão causou surpresa aos torcedores, mas foi uma decisão acertada na opinião de Ivica Osim, técnico de Jeff United, equipe do atacante chamado para jogar a Copa do Mundo. Cara, mas é óbvio que o cara fala assim, não, vai levar o Maki, tá de sacanagem, né? Pô, não tem outro melhor? Porra, é claro que o técnico do Jeff United falou, porra, acertou pra cacete, né? Pô, mas que aqui a galera também é de uma honestidade também que eu te falar, viu? Puta merda, cara. Caralho. Olha o que o Zico falou agora, cara. Maki foi convocado para o lugar do Dragão, né? Tatsuhiko Kubo, maior injustiça aí. Um dos jogadores preferidos da torcida nipônica, né? Na ocasião, Zico afirmou que a opção pelo jogador foi feita devido à sua facilidade em fazer gol. Caraca. Olha isso aqui, ó. Kubo não estava bem fisicamente e Maki é um interessante jogador que nos dá outra opção. Ele tem mostrado que pode ser uma ameaça dentro da... Eu acho que o Maki jogando como centroavante é pior do que jogando como segundo atacante, mas tudo bem, né? Olha isso aqui. Ozzy concorda com o brasileiro. Nem é preciso dizer que Maki não chega a ser um Zidane, mas ele possui qualidades que nem mesmo o francês tem. Caralho, quem falou isso? O Ozzy! Caralho, velho. Sério mesmo que ele tava achando... Caraca, tá comparando o Maki e o Zidane. Puta merda. Ozzy disse que Maki será a arma secreta do Mundial. Parabéns, sabe tudo esse aí, hein? Manja pra caralho isso aí. Ai, meu Deus do céu, cara. É cada coisa que a gente tem que ver. Tá, tem um negócio que fala aqui, ó. Convocar 9 vezes para a seleção japonesa. Maki é surpresa até mesmo para o presidente da Federação Japonesa, Saburo Kawabuchi. Kawabuchi pensou assim... Por que ele convocou esse filho da puta? Aí ele falou, fiquei surpreso tanto quanto vocês. Não tinha ideia de quem estaria ou não na lista, mas fiquei feliz por ele, confirmou. Ficou feliz do caralho. O Kawabuchi falou, caralho, tá levando o Maki, porra, com tanto jogador. Sabe, nem o presidente imaginou que o Maki é pra Copa do Mundo, cara. Puta merda. É a mesma coisa da seleção japonesa do nada pintar André do Corinthians pra seleção assim. Uma Copa do Mundo, faz sentido nenhum, cara. Puta merda. E o detalhe é que o Kubo, ele era um dos homens de confiança do Zico, né? Pra mim, foi uma baita traição. E o detalhe é que eu tava lendo umas notícias aqui em japonês, né? Que estavam dizendo que o Zico acabou justificando essa decisão pelos inúmeros problemas físicos sofridos por Kubo nos últimos meses. Ele teve uma declaração aqui, ó. Necessito de todos em perfeitas condições. Não posso me preocupar durante uma Copa do Mundo com o fato de um atleta não poder jogar. Mas aí o nosso querido Zico, ele entrou em contradição, porque ele acabou convocando o Yanagisawa, né? Que tinha acabado de se recuperar. Se recuperou da lesão. O Takahara também já vinha de lesão, né, Thiagão? Sim. Então é uma baita uma contradição essa declaração dele, cara. Assim, o Zico ele tinha muito medo, e obviamente que nós também como torcedores, de pegar o Brasil. A gente sabia que o Brasil era uma derrota na certa. O Brasil era uma derrota na certa. Mas eu acho que o Zico tinha a ideia de fazer o resultado nos 2 primeiros jogos, né? Contra a Austrália e depois contra a Croácia, né? Aí quando ele viu, né, que contra a Austrália foi aquele baile, né? E contra a Croácia foi aquele jogo um pouco mais... Foi um jogo também difícil e os resultados não saíram, né? E aí contra o Brasil foi praticamente a bala que matou o Kennedy, né? Mas o problema é o seguinte, o Japão, mesmo que não fosse o Brasil na chave, o Japão não teria passado de fase, porque jogou muito mal, né, os 2 primeiros jogos, né? Então não foi a questão, o Japão não passou de fase porque enfrentou o Brasil. Não, o Japão não passou de fase. Não passaria, porque mesmo se fosse outro time, sei lá, Uruguai,
Venezuela, não passaria de fase, entendeu? Porque jogou muito mal os 2 primeiros jogos, né, cara? E o detalhe é que contra a Croácia até teve um lampejo de recuperação, mas acabou desperdiçando, né? Aquele lance emblemático do Yanagisawa, né, Thiago? Verdade, né? Poderia ter vencido até a partida por 1-0. Ia ser injusto, porque os dois times jogaram pra empatar mesmo, né? Os dois jogaram mal. Mas 3 pontinhos ia acabar fazendo... Só pra não ficar em último no grupo, né? Exato, né? Tipo, pra quem não lembra, todo mundo deve lembrar, mas se você aí não lembra, os resultados foi 3-1 pra Austrália, 0-0 contra a Croácia e 4-1 contra o Brasil, né? A vitória mesmo se vencesse malucamente contra o Brasil, não passaria de fase, né? Não, tinha que rezar ainda. Então, né, o gol no começo do jogo foi uma grande euforia, mas o resultado não teria mudado toda a bagunça que foi o ano 2005 e 2006, né? Tem muita coisa aí pra gente falar. Bom, enfim, Thiagão. Passados amistosos, passados erros, né, que a gente comentou, vamos para a última parte do programa, que foi a pré-Copa do Mundo, os últimos amistosos, né? O Japão teve ali 2 amistosos de data FIFA, enfrentou uns timinhos locais lá da Suíça, né? Sim. Se não me engano, ou da Áustria, não lembro daqueles ficaram. Que nem consta aqui na linha tempo oficial, né? Foi realmente jogos fechados, portão fechado, jogo treino mesmo, né? Isso. E, se eu não me engano, até chegou a enfrentar o Basel, né? Alguma coisa assim, mas não era jogo oficial. Mas de jogos oficiais tivemos 2. Que finalmente a JFA acabou acertando o amistoso, mas poderia ter feito antes, não tão em cima da Copa, que isso acabou prejudicando até a própria seleção japonesa, né, Thiagão? Que foi um amistoso contra a Alemanha, que acabou terminando de 2-2. Lembrando que o Japão chegou até abrir o placar com o Takahara no começo do segundo tempo, e na metade do segundo tempo fez 2-0, mas não aguentou a pressão, acabou levando o gol aos 30 minutos do close, e aos 35, né, praticamente em seguida, o Schweinsteiger acabou empatando nesse jogo que foi muito violento. Foram 4 cartões amarelos para a seleção alemã. Kadi saiu machucado, Yanagisawa saiu mancando, Takahara também saiu machucado, Nakamura acabou se machucando também na partida. Foi um jogo pesado mesmo. A seleção alemã é uma seleção de porte físico muito, muito forte comparado com os japoneses, principalmente em 2006. E era um futebol o futebol alemão, a gente sabe que por muitos anos é o que é basicamente hoje o campeonato holandês, né? Então, né, a Bundesliga já foi um verdadeiro Mad Max já, né, cara? Jogos pesados, eram jogadores fortes que tinham realmente um impacto muito grande. E o Zico sabia também de um fator, né? Que a defesa era o grande problema, né? O ataque funcionava muito bem, mas a defesa tinha apagões, né, cara? E também a seleção alemã era de um nível muito superior ao nosso e sabia trabalhar, principalmente fora da área, né, cara? E tinha jogadores que poderia jogar aí com principais em qualquer time, principalmente em 2006. Então o empate provavelmente não foi um resultado ruim, né? Até aberto 2-0 foi uma coisa muito interessante, né? Pela maneira que o jogo se desenrolou, mas infelizmente a gente não teve talvez aquela catimba de você segurar mais o jogo. Eu acho que era esse o grande problema da seleção 2006 e é um pouco até hoje, né? Que é a dificuldade que a gente tem de cadenciar o jogo, a gente ter jogar bem. Exatamente, mas falta de parar o jogo ali, demorar mais pra bater o lateral, demorar mais pra bater o tiro de meta, né? O Japão, ele tava vencendo, mas ele tava continuando aquele ritmo de treino, né? Aquele ritmo forte de você fazer lançamento, de você tentar fazer 1-2. E quando você tá ganhando de uma equipe que é superior a você, tecnicamente, você sabe que qualquer erro seu ali, você vai tomar o gol, né? Não tem jeito. Aí é que tá, Thiagão. Então, por que eles foram deixar pra fazer um amistoso forte lá aos 45 do segundo tempo? Se eles tivessem feito isso antes do começo do ano, você não acha que o Japão ia estar mais experiente, ia estar mais preparado, inclusive para fazer essa tática de segurar a bola? Então, cara, aí tá uma boa pergunta. Acho que sim. Acho que se tivesse sido esse amistoso, ou pelo menos tivesse um amistoso melhor no começo do ano, e já com a seleção um pouco mais principal, acho que o Zico, apesar que o Zico teve muito tempo pra tentar passar isso pros jogadores, né, cara? Essa questão de catimba, ele é brasileiro, pô, jogou no Flamengo,
jogou, né, em times do mundo inteiro e sabe como se funciona. Eu não sei se ele passou e os jogadores não entenderam. Eu não sei se o Zico não quis entrar nessa questão de filosofia muito, por mais que já teve as rixas com questão de alimentação e tudo mais ali, ou se simplesmente os jogadores não entendiam essa maneira de jogar bola que o Zico pôde ter levado para eles, que é a questão de você ter um pouco mais de catimba mesmo, né? Mas acho que, além dos amistosos iniciais serem ruins, eu acho que o que mais assim pesou na alma foi realmente o elenco que jogou esses jogos, né, cara? A seleção de League não era pra estar jogando 2005 pra 2006, cara. Isso é pra estar jogando pra 2004, 2003, sabe? Uma equipe que vai jogar a Copa do Mundo numa chave forte, como tava o Japão, não podia estar jogando assim tão despretensiosamente, assim, sabe? Faltando 5, 6, 7 meses pra uma Copa do Mundo, cara. Isso é inadmissível, cara, sabe? Chega a ser até amador nossa parte. Essa verdade essa acho que é a palavra que eu tô tentando achar desde o começo do programa. Acho que a seleção japonesa durante muito tempo foi muito amadora nesse sentido de organização, sabe? E os resultados ruins que vieram não foram também à toa também. Não foi de zoes que o Japão levou pau em 2006. Entendeu? Assim como não foi de zoes que a gente levou pau em 2014, entendeu? Teve motivo pra isso, né? Tanta expectativa, né? Tanta euforia. E acabaram esquecendo do principal, que era treinar e jogar direito. Só pra fechar todos os jogos antes da Copa, né? O Japão fez um último amistosinho contra a seleção de Malta, que era um jogo pra moer, né? Pra jogar bem, pra aumentar o ego. Pra meter 5, 6x0 e ganhar de 1x0 safado. 1x0 safado com o gol do Tamada no primeiro lance do jogo. Depois não fez mais porra nenhuma. Ali eu me assustei, cara. Vou te falar que desde o jogo contra a Bulgária eu já estava muito assustado já. E o empate com a Alemanha foi ok. Mas aí 1x0 contra a Malta, realmente você fala, cuzão, o negócio vai ser embaçado mesmo, porque realmente contra a Malta era pra... Pô, meteu 6x0 na Índia, podia meter um 6x0 contra a Malta, né, cara? Vamos falar a verdade. Claro. E a seleção de Malta que é temida, né? Temida por quê? Temida por quem? Mal tá sabendo as coisas. Nossa senhora. Só se for por isso mesmo, mas que piada bosta. Puta que me pariu. Galera. Agora, quando eu era mais novo, pra mim o Japão tava perfeito. Era a melhor seleção do mundo. Criei uma puta expectativa lá na escola, falava todo dia, o Japão vai detonar na Copa, tomem cuidado do Japão, tomem cuidado com o Japão, porque o Japão vai ganhar do Brasil, o Japão vai chegar na semifinal, não sei o que. Agora adulto, mais experiente, mais vivido, 10 anos depois... A gente tava iludido, a gente tava um pouco iludido também. Muito, né? Iludido. Muito. Isso é muito a culpa da mídia, né? Que ficava botando pilha... que ficava falando do Zico, não sei o que. Naquela época eu achava o Zico o melhor treinador do mundo, sabe? Então, porque na verdade eram outros tempos, né, cara? E como eu te falei, a mídia, ela, né, a questão dela é isso, assim, né? Tem muita coisa que é informativa, mas também tem muita coisa que é pra exaltar, tem muita coisa que também é falado também de boca pra fora, né? Porque a mídia brasileira não tinha condições nenhuma de saber como o trabalho do Zico estava lá, porque ninguém ia até o Japão para ver isso aí. Era tudo mais ou menos um negócio que a gente sabia meio que sabia, tem o negócio internacional lá em Tóquio que fez uma matéria com o Zico, entendeu? Mas não vou nem falar aqui que nego foi responsável, mas é tendencioso para se falar um pouco bem mesmo, entendeu? Porque o trabalho, ele não foi um trabalho ruim, foi um trabalho amador, mas não foi ruim. Pô, a gente ganhou a Copa da Ásia pelo menos, né? Então, sabe, né? E classificou de uma maneira até que sem muitos sustos no final das contas para a Copa do Mundo. Então, era um trabalho que tá beleza, sabe? Mas se a gente for, depois de tanto tempo, se você analisar a linha do tempo dos jogos, você percebe que a coisa, ela, sabe, às vezes algumas seleções elas vão mal em Copa do Mundo e nego fala, puta, por quê? Como a Itália foi eliminada na primeira fase, como a França não passou de fase, sabe, como a seleção da Holanda não foi para a Copa de 2002, que é a seleção que tinha, mas se a gente pegar as linhas do tempo dessas seleções, tudo que foi feito 2 anos antes da Copa do Mundo, você percebe que organização é tudo, cara.
desde sempre, cara. Se você não faz o negócio a longo prazo, cara, o negócio não funciona. E o Zico teve tempo, teve muito tempo. A JFA inteira teve muito tempo para manter essa base 2002, para se criar essa seleção em 2006. E a gente percebe que eles, sabe, a burocracia, o amadorismo, ou talvez eu não vou falar que o japonês foi muito tendencioso em jogar amistosos mais fracos, porque talvez a passar de fase fácil. Mas acho que se eles não foram tendenciosos, eles foram ingênuos. O que é pior ainda no futebol. Uma coisa, eu acho que é pior você ser ingênuo que você ser tendencioso. Porque tendencioso, pelo menos você, não, meu time é bom, eu sei que ele vai ganhar, e chega lá você perde. Outra coisa é você falar, não, acho que jogando assim dá certo, assim também dá certo, isso aqui é equivalente, né? Mas realmente a gente especula, a gente tenta criar dados, mas o que realmente aconteceu, as únicas pessoas que poderiam responder isso jamais vão falar sobre o assunto. Então vai ser um assunto que vai passar 20, 30 anos, infelizmente a gente nunca vai ter uma resposta concreta, mas pelo menos na base a gente tem dados para falar. O trabalho foi sim muito amador, cara. E o detalhe é que começou bem, cara. Em 2002 foi legal, 2003, 2004 foi muito bom. Em 2005, faltando um ano pra Copa, que eles começaram a pisar na merda, né, cara? Isso que não dá pra entender. A gente via o Japão ali responsável, tanto que entre 2002 e 2004 enfrentou a Argentina 2 vezes, jogou contra a Alemanha, enfrentava adversários mais fortes, teve a Copa da Ásia. Aí em 2005, com a vinda da Copa das Confederações, não sei se eles deram uma relaxada. Não, vai ter um torneio da FIFA, então não vamos pegar pesado. Mas aí chegou 2006, eles relaxaram mais ainda. Começaram com essa folia de seleção de J-Leaguer. Em 2005 teve eliminatórias para a Copa, que foi bom. A seleção principal jogou bastante, mas quando devia jogar para valer, para a seleção chegar treinadinha, bonitinha e tal, não fizeram. O que fizeram? Ficaram chamando uma seleção J-Leaguer lá com um monte de nego que sequer ficou na pré-lista final, né, Thiagão? E acabaram tomando no cu, né? Desculpa usar o termo, acabaram tomando no cu. Por que a Itália ganhou a Copa de 2006? Ninguém botava fé na Itália, né? Exato. Mas o que eles fizeram? Eles treinaram, eles tinham uma base desde a Euro 2004, né, Thiagão? Era uma base que já estava ali 2 anos e meio treinando. Chegou na Copa do Mundo, o time estava entrosadinho, bonitinho. O único que ficou de fora foi o Vieri, né? Até um técnico, não lembro qual que era o técnico agora, em 2006. Era o Marcelo Lippi, será? Era? Puta, cara, também agora deu brinco. Eu lembro muito pouco dessa sessão da Itália, pra falar a verdade, viu? Lembro mais do Cannavaro, né, do jogador que teve ali, eu sei que teve a polêmica que o Vieri acabou ficando de fora da Copa, não sei o que, ficaram reclamando, mas o Luca Toni acabou decidindo aí era o Marcelo Lippi, meu treinador. Acabou decidindo a paçoca para a seleção italiana. Mas por quê? Porque era entrosado, os caras estavam jogando junto faz tempo. E outra, a seleção italiana também jogou um futebol para resultado também, né? Jogasse muito feio na Itália naquele momento, né? Era uma seleção que tinha um papel era muito bonita, mas em prática era um jogo muito bruto da seleção italiana, tanto que a própria final contra a França, né? E foi um jogo assim muito aguerrido, né? Muito pegado e tal. Teve até o fatídico lance do Zidane, né? Da cabeçada. Foi 2006 isso? Foi 2006. E tudo mais. Mas a seleção italiana não venceu à toa, não foi cagado. O nego muito falou, venceu cagado, a fortíssima. A França não foi cagado, cara. É um trabalho, né? Todo trabalho tem um resultado final, né? Então, esse discurso de diminuir o trabalho de alguém, pra mim, não cola, não funciona, né? Nada no mundo é cagado, pouquíssimas coisas é cagado, então é complicado. Agora, uma tese que saiu na internet e por vários meios de comunicação, e principalmente no boca a boca, é a fatídica matéria e conversa que teve, que o Zico diz que ele foi muito boicotado dentro da seleção japonesa, né? Assim,
que ele quis fazer algumas coisas e essas certas coisas foram meio que vetadas por pessoas que estão em escalão maior dentro da confederação. Eu sei que eu vou deixar esse papo para se falar no próximo, na próxima parte da seleção de ouro, mas não é certeza que existe essa conversa, mas é uma coisa que surgiu na época do Orkut, isso repercutiu um pouco, que teve realmente essa conversa de coisas que aconteceu no interno da seleção japonesa, que a gente não sabe, mas que teve as conversas que você queria fazer isso e aquilo, mas parecia que tinha algumas cadeiras cativas e algumas coisas que ele foi meio que vetado a fazer dentro da seleção japonesa no tempo que ele foi técnico, principalmente quando estava chegando perto da Copa do Mundo. Não sei se isso é verdade, não coloco a mão no fogo nem pelo Zico, nem por dirigente nenhum de futebol, mas que pode realmente ter acontecido alguma coisa disso, pode. Se isso foi ou não, sabe, determinante para que o Zico não tivesse autonomia máxima para fazer o que queria, aí é uma questão que a gente vai precisar sentar e conversar com um pouco mais de tempo no próximo programa, Elias. Uhum. Bom, quero falar para vocês ouvintes que se vocês tiverem alguma história, alguma coisinha que vocês queiram falar de 2006, mande pra gente que a gente anexa no programa e dá os créditos a vocês. Todo mundo tem alguma historinha, alguma coisinha, alguma teoria da conspiração para falar sobre... Até que foi uma Copa mística pro Japão, né, cara? Essa Copa de 2006, e que sempre tem alguma coisinha, mesmo 10 anos depois do ocorrido, ainda pipocam informações de por que deu errado, né, Thiago? Pois é, e tem uma coisa muito legal também, né? Bem que você deixou esse gancho pra outra coisa, né? Uma pergunta que eu também que eu deixo pra galera que sempre gosta de comentar nos vídeos: aonde vocês estavam em 2006, né? Quando vocês tinham, se você assistiu os jogos, mesmo se não for do Japão, a seleção brasileira naquela época também é uma seleção muito interessante, né? O quadrado mágico e tudo mais. Então, a seleção, a Copa de 2006 foi um marco muito importante, mesmo com o Japão sendo eliminado ou sem o Japão, sabe? Teve uma Copa que com vários craques, jogadores que futuramente depois não voltariam mais à seleção às seleções de seus países ou jogar uma Copa do Mundo. Então é interessante lembrar, né, cara? Então fica essa pergunta pra vocês aí que gostam de comentar com a gente: onde é que vocês estavam em 2006 e como foi a Copa de 2006 pra vocês em relação à seleção japonesa, a outras seleções que vocês gostavam da época, né? Então tem galera que curtia muito a seleção italiana, a seleção francesa, a seleção brasileira, né? Pra mim naquela época era assistir esses jogos do Brasil e assistir jogos da seleção japonesa, né? Ficava me dividindo entre essas duas equipes e pra mim, assim, por mais que não foi a Copa mais feliz da minha vida, foi uma Copa que eu me diverti muito, porque eu tava começando naquela época a entender mais melhor sobre o futebol, querer saber um pouco mais a fundo, e realmente eu lembro muito bem dos jogos, né? Então, diferente de 2002, que eu lembro pouca coisa, tive que rever muita coisa em vídeo, a Copa de 2006 até hoje, passando 10 anos, tá muito nítido ainda o que eu fiz, onde é que eu tava, como foi a minha sensação nas eliminações de Brasil e Japão. Então, realmente, é a Copa da minha vida, por mais que não seja a Copa mais feliz que eu tive até hoje. E daí, isso aí, de onde você tava, a gente deixa pro próximo programa, que isso. É até temático, né? Verdade. Bom, Thiagão, tem mais alguma consideração final? Aí eu passamos a régua. Passa a régua, tem coisa pra gente discutir, mas a gente deixa pro próximo programa. Valeu, galera, espero ver vocês na semana que vem. Amigo Elias, obrigado por mais esse completíssimo programa cheio de dados e informações. A gente volta a fazer uma parte final sobre o especial 10 anos, que vale a pena. E o mais importante, né? Muita seriedade e risadas, claro. Pois é. Claro. Bom, galera, voltamos aí na semana que vem com mais um Hiromaru. Fiquem de olho que antes de fim de junho a gente termina com a parte 3 pra em junho fazer literalmente sentido, né? Esses 10 anos da geração de ouro. Espero que tenham gostado do programa. Voltamos mais na semana que vem em Hiromaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Um abraço, galera. Valeu. Tchau. Tchau, Nara.